Glória a Deus, né? Aleluia. O Alex, eu acho que é o teu carro que está ali na frente e o reflexo do sol está no meu olho. Se você puder botar ele um pouquinho mais para trás, eu pensei que era o sol da justiça brilhando. Eu falei assim: meu Deus, Jesus está manifestando a glória. Aí eu olhei direitinho, é o carro do Alex. Demora a vir, quando vem atrapalha. Oh, meu Deus. Eu só falei isso porque ele mesmo falou, tá, irmão? Só estou repetindo o que ele falou, tá? Porque às vezes brincando, a gente magoa as pessoas, né? Sem querer. Mas foi ele mesmo que disse: demora a vir, quando eu venho atrapalha. Viu o que tua esposa falou? Glória a Deus. Irmãos, olha, essa é uma palavra muito importante, muito importante mesmo. Aí eu quero pedir a você para dobrar a sua atenção agora. Eu acho que é uma das palavras mais importantes que eu preguei esse ano inteiro, eu acho que eu vou pregar hoje. Tamanha a importância dessa palavra. Então, inclusive eu pedi o Davi para gravar essa mensagem hoje, está ali sendo gravada. Você pode escutá-la de novo, eu acho que vai ser importante. Pode também depois passar para o irmão, olha, vai lá escutar aquela mensagem do domingo pela manhã, tá? Porque ela é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre cristãos apanhados por um ciclo de derrota. Repete comigo: cristãos apanhados por um ciclo de derrota. A gente vai ver na escritura que nós vamos ler lá em Jó capítulo 2, já vai abrindo aí sua Bíblia, lá em Jó capítulo 2, do versículo 1 a 4, nós vamos ver que Jó, ele vai estar sendo apanhado aí, ele vai estar sendo envolvido, ele vai entrar num ciclo de derrota, mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem, sabe, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, mesmo assim, Jó entra num ciclo de derrota. E se isso aconteceu com Jó, pode acontecer com qualquer um de nós, correto? Amém? Glória a Deus. Já foi, Hernani, não foi? É isso aí mesmo, Hernani, só isso. Só, só abrir um pouquinho só. Não, pode, é para cima mesmo que tem que ir. Pode abrir só um pouquinho. Do jeito que estava. Isso. Pronto, pronto, pronto. Já está bom. Já foi. Aí, tá bom. É porque ele joga para cima mesmo. Amém. Glória a Deus. Então Jó, ele mesmo sendo Jó, ele é apanhado num ciclo de derrota. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. O diabo tentou fazer isso com Jesus, mas não teve êxito. Tentou fazer com os discípulos, conseguiu com alguns e não com outros. Então vamos atentar para a leitura da palavra. Olha aí, Jó capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Diz assim: num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha o nível de pessoa que estamos falando. Olha bem, olha como é que era Jó. Irrepreensível, vê se nós somos assim. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mesmo assim, ele caiu num laço do inimigo. Imagina se nós não vigiarmos.
Veja só, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Veja só, num primeiro momento, isso aqui é um segundo momento, no primeiro momento, Satanás se transfigura em anjo de luz e vai na presença de Deus. A gente não sabe como isso aconteceu, mas a gente sabe que Satanás pode se transformar em anjo de luz para enganar. Ele enganou os anjos, mas não enganou Deus. Então Deus detectou que ele era falso, era um engano, e ele disse: Satanás, de onde tu vem? Eu venho de perambular a terra. Viste meu servo Jó? Isso já aconteceu antes. Aí Satanás acusou, Deus disse assim: sabe por que ele é tudo isso? Sabe por que Jó é essa bênção toda? Porque o Senhor Deus tem cercado ele em volta, o Senhor tem colocado bênçãos na vida dele, o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem colocado a mão sobre ele. Tira a tua mão sobre ele, tira o cerco que tu colocou sobre ele de proteção, e ele vai blasfemar na tua cara. O diabo estava querendo dizer para Deus o seguinte: os homens só te servem porque tu os abençoa, porque a hora que tu parar de abençoá-los, ele blasfema na tua cara. Aí Deus falou assim: então eu vou provar para você que o que você está falando é mentira. Eu vou provar para você que a tua tese, Satanás, é mentirosa. Eu quero provar para você, e eu vou usar o meu servo Jó, eu vou permitir que você toque nele, para provar a você, Satanás, que os meus filhos podem me servir, mesmo que eles não estejam vivendo debaixo de uma bênção. E Deus disse: pode ir lá e toca em todos os seus bens, pode tocar em seus filhos, pode tocar em tudo, só não toque nele. Satanás foi e tocou em todos os bens. Jó era o homem mais rico da terra, não tinha ninguém como ele. Mas Satanás veio e roubou tudo, destruiu tudo, todos os bens dele de uma vez só. Além disso, o diabo matou seus 10 filhos de uma vez só. Olha que coisa terrível, irmão. Mas a Bíblia diz que até nesse momento, Jó não se rebelou contra Deus. Jó se manteve como um adorador diante do Senhor. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo ele adorou a Deus, ele permaneceu fiel. Amém? Só que agora, Satanás volta de novo. E Deus disse: e aí, tu viste meu servo Jó? Então, tu tocou em tudo que ele tinha, mas ele continua fiel. Aí ele disse: mas é porque eu toquei nos bens dele, eu toquei na família dele, mas pele por pele, e ele vai jogar na tua cara que tu não é Deus. Se eu tocar na saúde dele, ninguém resiste. Aí foi onde Deus disse: então eu permito você tocar na saúde dele, mas não toque na vida dele. Vai percebendo uma coisa: o diabo só pode atuar naquilo em que Deus permite. Quem dá um glória a Deus? Olha para o irmão do lado e diga assim: o diabo está limitado pela soberania do Senhor. Ele não toca em um fio do teu cabelo se o Senhor não permitir, porque você é filho. Quem dá um glória a Deus? E se ele permitir, é porque ele tem um propósito. Mas o inimigo não pode, a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, tocar na gente, porque somos filhos. Há uma limitação. Agora, Deus pode permitir? Pode, se o Senhor quiser trabalhar em nossas vidas. Ele pode usar. Às vezes o diabo é um servo dos propósitos de Deus. E aí o diabo pensa que está vencendo a gente e apenas está trabalhando. Deus está permitindo ele fazê-lo para que o nome do Senhor de alguma forma seja glorificado. Por isso que no versículo 4, eu parei aqui para fazer esse parênteses: pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. No caso aqui, não é por sua saúde. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas
poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó, então, agora, Satanás vem e toca no corpo dele. Tá? Veja que não é Deus que coloca doença na vida de ninguém. Quem foi que colocou doença na vida de Jó? Foi Satanás. Deus apenas permitiu, porque Deus queria provar para Satanás que a tese dele era mentirosa, de que é possível a gente servir a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Quem dá um glória a Deus? Porque tem pessoas que só servem a Deus se estiver debaixo de bênção, mas os verdadeiros filhos de Deus, independentemente das circunstâncias, serve a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Quem dá um glória a Deus? Deus queria nos ensinar isso. Esse é o mais alto nível de fidelidade e de maturidade. É servir a Deus independente das circunstâncias. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, agora eu quero te dar uma coisinha aqui importante. Antes, eu ainda vou entrar na mensagem. Mas deixa eu te dar outro versículo aqui para você entender uma coisa importante. Vira a página aí. Jó 3, ouça isso com muita atenção. Jó 3, 25. Olha bem. O que eu temia veio sobre mim. E o que eu receava me aconteceu. Por isso não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Escuta isso. Jó agora aqui, nesse versículo que eu estou lendo com você, Jó já tinha passado, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Jó agora estava no lixão da cidade se coçando com caco, porque nem unha mais ele tinha. Os ossos dele estavam já se esfarelando, a carne dele toda empodrecida. Jó estava um caos. E agora no capítulo 3, ele está dizendo assim, ó, agora que ele está totalmente num ciclo de derrota, totalmente derrotado, ele vai revelar o que estava dentro do coração dele, mesmo quando ele estava em bênção. Olha só, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Sabe o que acontece? Jó, ninguém sabia disso, só Deus sabia. Jó, preste atenção nisso, para você não cair nessa cilada. Jó tinha medos no coração dele. Jó tinha coisas no coração dele que só Deus sabia. Ele não falava para ninguém, mas Deus sabia. Ele disse, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Quando Deus permite Jó passar por tudo isso, além de provar que a tese de Satanás era inviável, mas ele queria também tratar Jó naquilo que estava lá no íntimo do seu ser. Jó tinha medo dentro do coração dele. Jó tinha receios dentro do coração dele. E ele faz uma declaração que é poderosa para nós. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O medo é uma fé contrária. O medo é o oposto da fé. A fé atrai as bênçãos de Deus. O medo atrai tudo de ruim para a sua vida. Quando você tem medo de algo, Deus sabe que você está com medo, e o diabo também sabe pela sua fala, pela sua expressão, ele conhece, até porque ele mesmo lança as suas setas e fica olhando a nossa expressão facial para saber se essa seta entrou ou não em nós, e ele sabe quando entra.
Jó tinha medo dentro dele. Qual era o medo de Jó? Jó tinha medo de perder toda a riqueza dele. Jó tinha medo que acontecesse alguma coisa aos seus filhos. Por isso Jó, todo santo dia, ele fazia um sacrifício pelos seus filhos. Todo dia. Por que ele sacrificava? Não era para adorar a Deus, era para medo de perder os seus filhos. Então ele achava que sacrificando ao Senhor, ele estava protegendo os seus filhos, porque ele tinha medo de perder os seus bens, de perder tudo que ele tinha, de perder os seus filhos. Jó tinha sempre um medo do futuro dele. E ele diz, agora ele confessa, agora ele abre a boca e ele diz: o que eu tinha medo me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. O medo é um dos ataques mais terríveis do diabo contra nós. Ele lança setas de medo para que quando ela entrar no coração da gente, esse medo vai destruir a tua fé, vai destruir a tua vida e vai atrair para você aquilo que você está com medo. Quem está entendendo isso? Tu quer viver em vitória? Tu quer viver debaixo de bênção de Deus? Remova todos os medos da tua vida. Quem está entendendo isso? Quem tem medo de morrer, morre mais cedo. Quem tem medo de ficar doente são os que mais doentes ficam. Quem tem medo de perder são os que perdem. Tudo aquilo que você tem medo, você atrai para a tua vida. É uma fé ao contrário. É a lei da atração espiritual. Quem está entendendo, irmão? Então você tem que olhar para dentro do teu coração e ver o que eu tenho medo, porque é isso que você está atraindo todos os dias. E a gente vai aprender aqui como vencer isso. Quem entendeu? Amém? Então vamos voltar agora para o texto em si. Então, cristãos são apanhados nesse ciclo de derrota. O que é esse ciclo de derrota? Entenda uma coisa: o inimigo sempre vai atacar nossas circunstâncias. Você não pode tirar da tua cabeça uma coisa, nunca tire da tua mente uma coisa: estamos em meio a uma batalha espiritual. Do momento em que você entregou a tua vida para Jesus, você foi arrancado do império das trevas. E o diabo passou agora a te odiar mais do que nunca. E ele vai fazer de tudo, ele vai te atacar em todas as áreas da tua vida. Não adianta usar filosofia, não adianta usar psicologia, não adianta usar automotivação. Isso é fato, o inimigo sempre nos atacará. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Principalmente as sementes de Deus que somos nós, os filhos de Deus. Então qual é a estratégia? Ele sempre vai nos atacar nossas circunstâncias. Quando eu digo que o inimigo ataca nossas circunstâncias, ele ataca a nossa família. Ataca ou não ataca? E quando atinge a nossa família, é o nosso ponto fraco. Sim ou não? Ele ataca as nossas finanças. Por que tem gente que nunca prospera, nunca tem mais do que o suficiente, nunca vai além? Porque está sempre endividado, porque às vezes ganha bem. Às vezes a pessoa ganha 10 mil reais, está com dívidas. Tem gente que ganha 20 mil reais e está fazendo empréstimo. Eu conheço pessoas assim. Tem gente que ganha 50 mil por mês e estão endividados, estão num ciclo de derrota. Agora eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e todo mês sobra dinheiro até para abençoar os filhos. Então quem é mais próspero? Quem ganha 50 mil e está endividado, ou quem ganha um salário mínimo e dinheiro está sobrando? Quem é mais próspero? Ora. Então o diabo ataca a nossa saúde, ataca ou não ataca? Ataca. Ele ataca nossos filhos, ele ataca nossos relacionamentos, ele ataca a igreja o tempo todo. Ele ataca o pastor o tempo todo. Ele ataca as nossas circunstâncias, nosso casamento é bombardeado. Por que tem esse número alarmante de divórcio? Quem é que está por trás? Satanás, atacando para destruir relacionamento. Então, entenda uma coisa. Quem disser para você que vida cristã, você entregou a vida para Jesus, agora a tua vida é um mar de rosa, tua vida é abençoada em tudo, você, vai viver só alegria, só festa, é mentira.
próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e eu vou dar a vocês os recursos para vocês vencerem também. Quem dá uma glória a Deus? Então, uma coisa que a gente precisa entender, amados, estamos numa batalha espiritual, e não há férias nessa batalha espiritual. Se você ousar tirar férias um dia, você pode tirar férias do teu trabalho, você pode tirar férias da escola, você pode tirar férias do que você merece tirar férias, mas você não pode tirar férias espirituais, porque quando você tirar férias espirituais, é ali que o inimigo vai estar te derrubando. Lembra de Davi? Quando todos estavam na guerra, Davi estava no palácio, tirando folga, férias, de pijama. Foi ali que Satanás o induziu, e o que aconteceu com ele? Adulterou, depois mandou matar o marido, e entrou num ciclo de misericórdia, Jesus. Então, nunca tire, olha para o irmão do lado e fala assim: tire as férias que você quiser, mas nunca tire férias de Deus, porque é aí que o diabo te quebra. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, ouça isso. Então, como é que é o ciclo de derrota? Esse ciclo de derrota, preste atenção agora, porque ele é cíclico, ele é um processo. O inimigo ele vai introduzindo a gente sem perceber num ciclo de derrota, que tem 5 características que eu quero passar para você. Então a estratégia de Satanás é, primeiramente, atacar nossas áreas mais vulneráveis por meio das circunstâncias da vida. O objetivo supremo do inimigo, primeiro, é atacar a nossa alma. O primeiro ataque do inimigo, para você entrar num ciclo de derrota, ele ataca a alma. O que é a alma? A alma é composta por mente, repete comigo, mente, emoções e desejos. Mais uma vez, a alma é mente, emoções e desejos. Na mente nós temos o quê? Os pensamentos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Então, o inimigo, lembra de uma coisa, Joyce Meyer dizia, uma das grandes verdades: o campo de batalha é a mente. Repete comigo, o campo de batalha é a mente. Então, na mente estão os pensamentos. Uma das coisas mais poderosas, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, são os pensamentos. Porque os teus pensamentos vão influenciar toda a sua vida. Emocional, espiritual, física, financeira, tudo vai acontecer para você, ou deixará de acontecer, ou vai trazer destruição para a tua vida, a partir dos teus pensamentos, a partir da mentalidade que você tem. Então o primeiro ataque do inimigo é na tua mente, porque ele quer que os teus pensamentos sejam deturpados em relação aos pensamentos de Deus. O inimigo vai lançar setas de pensamentos negativos, ruins, ervas daninhas, vai fazer você pensar em coisas que você vai acreditar que é verdade, mas são mentiras terríveis. Foi assim que ele atacou Adão e Eva, na mente, nos pensamentos. É assim que Deus diz? Não, não é assim não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ei, Deus está mentindo para você. Ele não quer que você conheça Ele como Ele é. É por isso, pode comer sim. Olha só, Deus disse não. O diabo na mente disse sim, pode, vai ser melhor para você. E ali quando já virou uma fortaleza na mente, de mau pensamento, o que aconteceu? Desceu para as emoções, para os sentimentos, para os desejos, e ela foi e consumou o pecado. Então, pense no que você está pensando. O que você anda pensando nessa cabecinha? Se você deixar o diabo lançar sementes malignos de pensamentos destruidores na tua cabeça, na tua mente, você vai entrar, você está começando a botar o pé no ciclo da derrota de Satanás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fique tranquilo, porque eu vou falar muito disso aqui. Porque se é uma coisa que a igreja precisa ouvir, é sobre
coisas que pensamos, é sobre mente. Não há nada mais poderoso do que isso, amados. É aqui que está a fonte da nossa guerra. É aqui que você vence ou perde a batalha da vida. Então você tem que se tornar especialista em ser guardião da sua mente. Você tem que ser um guardião o tempo todo da sua mente. O tempo todo. E você não faz isso de outra maneira senão transformando os teus pensamentos, ou melhor dizendo, substituindo os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Quando você vai colocando os pensamentos de Deus nos teus pensamentos, você passa a pensar como Deus pensa e você vai eliminando os pensamentos tóxicos que tende a te levar a um ciclo de derrota. Quem está entendendo? É por isso que você tem que meditar na palavra dia e noite. Lembra que Deus falou isso para Josué? Medita na palavra dia e noite. Só então tu prosperará. Se você não vence na mente, você não prospera. Você só vai vencer se a tua mente for saudável, se teus pensamentos forem saudáveis, forem limpos, forem cristalinos, como a palavra de Deus. Se os teus pensamentos forem luz, todo o teu ser, todo o teu corpo terá luz. E você prosperará abundantemente. Eu não preciso ficar pregando sobre prosperidade, eu só tenho que pregar sobre mentalidade. Porque se a tua mentalidade for de acordo com a palavra vencedora, você não faz força para prosperar, como a árvore não faz força para dar fruto, como o peixe não faz força para nadar, como a árvore não faz força para nascer do chão, como as aves não fazem força para voar, como o sol não faz força para brilhar, como as estrelas não faz força para dar luz, nós não faremos força para prosperar, desde que a nossa mente seja a mente de Cristo. Quem está entendendo isso? E se Deus permitir, é isso que eu quero pregar o ano inteiro de 2026. Sempre tocando nisso aqui. O ano inteiro. Falando disso. Porque se eu vou falar de batalha espiritual, eu tenho que falar de mente. E a minha inclinação espiritual é batalha espiritual, é fé. Então eu tenho que falar muito disso aqui. Então, primeiro passo que o inimigo quer te envolver num ciclo de derrota, ele ataca ferozmente a tua alma, mente, emoções. Quais são as emoções? Você pode ter emoções boas, como amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, felicidade, alegria, etc. Ou você pode ter emoções negativas, como medo, preocupação, ansiedade, estresse, depressão, pensamentos negativos, sabe? E aí, Satanás ataca a nossa circunstância, porque ele afeta teus pensamentos, e os teus pensamentos naturalmente vão afetar as tuas emoções. O que você pensa afeta diretamente as tuas emoções. Quem está entendendo isso? Então, se você tiver emocionalmente abalado, quebrado, isso é por conta do que você mantém em seus pensamentos. Ok? Pensamentos geram imagens, e essas imagens que a gente vai gerando na mente vão influenciar. Quer ver só um teste rapidinho? Eu vou falar uma palavra, e você vai ver o que vai vir na tua mente agora. Olha só, maçã. O que veio na tua mente? Maçã. Você não conseguiu enxergar? Quando eu falei maçã, você não viu uma fruta vermelha na tua mente? É assim que acontece. Os pensamentos geram imagens. E essas imagens são linguagens do mundo espiritual. A imagem que você cria é a imagem que vai influenciar teu corpo, tuas emoções, teus sentimentos, teus sentidos, e vai atrair para você aquilo que você pensa e imagina. O que diz Provérbios 23, 7? Como você imagina na sua alma, assim você é. Olha isso, irmãos. Por que tem tanta gente no ciclo de derrota? Porque só pensa derrota.
só fala derrota, só tem pensamentos de impossibilidade, pensamentos limitantes. Qual é o resultado disso? Emoções quebradas. E qual é a consequência disso? Quando a mente, os pensamentos, as imagens, as emoções estão quebradas, qual é logo a consequência disso? Isso tudo vai afetar onde? Que faz parte da alma? Meus desejos, as minhas vontades fazem parte da alma. E aí o diabo ataca a nossa circunstância para que os teus desejos se tornem egoístas. Os teus desejos não sejam mais se voltar para Deus, mas se voltar para si próprio. Porque uma vez que a tua mente está contaminada, as tuas emoções estão contaminadas, as tuas vontades, os teus desejos também serão contaminados. E os desejos contaminados, eles fogem de Deus. É por isso que muita gente não tem mais vontade de vir para a igreja. Por que não tem vontade? Porque são pessoas ruins? Não, é porque a mente delas estão debaixo de ataque, as emoções estão debaixo de ataque, estão quebradas, e os desejos estão voltados para a carne, para o mundo e para si mesmos. O desejo, a vontade dessas pessoas não são mais para Deus. Então, o ataque do inimigo é mover a tua vontade de servir ao Senhor para servir a carne, para servir ao pecado, para voltar a servir ao diabo e se distanciar de Deus. Quem está entendendo isso? Então, quem está pegando, o primeiro ciclo é esse. Quem pegou isso aí? Tá? Isso é uma mensagem que eu acho que você está gravando, eu acho que você deveria ouvir várias vezes, porque vai entrando. Agora, o segundo ciclo, depois que ele faz essa bagunça, Satanás nos ataca por meio das nossas circunstâncias para causar o estresse que atinge todo o nosso ser. Diga assim, estresse. É importante dizer que o estresse, ele não vem por causa dos problemas. Ele não vem por causa de perseguições. Ele não vem por causa das tentações, das tribulações, dos ataques do inimigo. O estresse vem por causa da nossa reação a essas coisas. O problema em si não me estressa. A dificuldade não me estressa. A tribulação não me estressa. A tentação não me estressa. O que me estressa é a reação que eu passo a ter quando essas minhas circunstâncias estão em ataque. A reação, eu posso ter uma reação combatendo tudo isso em Deus, ou eu posso me render a todos esses ataques do inimigo. Então, a minha reação é o estresse. Olha para a pessoa do lado e você pergunta assim, você sabe o que significa estresse? Oh, sim, meu Deus, como eu sei, oh, meu Deus. O estresse é o mal que domina a maioria das pessoas, sendo cristão, não. Pessoas estão estressadas. E olha o ciclo. Primeiro ele atraca a tua alma, mente, emoções e desejos. Quando isso tudo está quebrado, agora ele intensifica a pressão, continua te atacando, continua lançando setas contra você, tua família, tuas finanças. Ele continua pressionando para você chegar ao estresse emocional. E o estresse emocional é a maior inimiga da saúde. Já está comprovado cientificamente, clinicamente, que a maioria das doenças chega na nossa vida por causa do estresse. O estresse baixa a nossa imunidade. E nós ficamos suscetíveis a todo tipo de doença. E aí você, para curar uma doença, você tem que se encher de remédios. E aqueles remédios acabam estragando outras áreas. E você fica estressado porque já estava com uma doença, está tomando um remédio que não resolve, só equilibra. Mas aqueles remédios acabam
enfermando outra área, e você vai buscar solução, e você tem que tomar mais uma penca de remédio, que vai destruir outras áreas, e você vai ter que tomar uma penca de remédio, e quando você vai ver, tem gente que toma 20 a 30 tipos de remédio diferentes todo santo dia. E quando você vai olhar, o que é? O estresse. E aí eu vou dizer para você, terapia ajuda muito. Se você procurar ajuda, vai te ajudar. Agora, eu quero que você entenda que, se você não entender que tudo isso, a origem é uma batalha espiritual, você não resolve o teu problema na raiz, na origem. Quem está entendendo isso? Isso é importante você entender. As ciências humanas ajudam muito, está aí para ser serva de Deus. Tá? Minha esposa é terapeuta, Lene é terapeuta, Osana está estudando psicologia, são ferramentas poderosas, vocês podem procurar ajuda, não tem problema. Agora, eu sou pastor, não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou pastor. E como pastor, eu estou dizendo para você, que o estresse nada mais é do que ataques terríveis de Satanás para te levar a esse estágio. Então eu estou ensinando para você aonde está a raiz, para você colocar o machado na raiz do problema e resolvê-lo. Talvez com ajuda, mas você tem que saber aonde está a origem. Quem está entendendo e pode dar um glória a Deus aí bem forte. Tá? Então, o estresse, ele tem esse poder de abater a gente. Tá? Então olha para o irmão do lado e fala assim, não fica estressado, irmão. Porque uma pessoa estressada, irmão, você conviver com uma pessoa estressada, isso acaba casamento. Acaba ou não acaba? Rompe relacionamentos. Irmão, o estresse, ele é destrutivo em todo sentido. Você perde a alegria, você perde tudo. Então, vimos o primeiro ciclo, o diabo ataca a sua alma, mente, emoções e desejos. Quando isso está todo descontrolado, desorganizado, então ele continua pressionando para você entrar no estresse, é o segundo ciclo. Depois do estresse, o que ele faz? Ele ataca por meio das circunstâncias estressantes, ele continua atacando, aumentando a pressão, e Satanás começa a bombardear nossa mente com medo, preocupação e dúvida. Diga comigo, medo, preocupação e dúvida. Esse é o terceiro ciclo. Medo. Lembra de Jó? O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Ele quando ele vê que você já está com a mente, as emoções e os desejos em frangalhos, quando ele vê que você está estressado, que você já está com a sua imunidade baixa, que você já está cheio de enfermidade emocionais, físicas, espirituais, agora ele vai implementar o seu ataque ainda mais, gerando sementes, setas de medo, de dúvida e de preocupação. Aí quando o medo entra no seu coração, não há espaço para medo e fé ao mesmo tempo. Ou na sua vida tem fé, ou na sua vida tem medo. É como água e óleo, não se misturam. Fala para o irmão do lado para me ajudar a pregar. Ou você tem medo, ou você tem fé. Escolhe o que você quer para a sua vida. Ou você tem fé, ou você tem medo. Por isso que na Bíblia tem 365 vezes a palavra, os seus derivativos de não temas, não tenha medo. Para cada dia do ano tem uma palavra de Deus para mim e para você. Não tenha medo. Porque Deus sabe, e lá em Timóteo o Senhor diz, Deus não nos dá espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez e de coragem. Quem dá um glória a Deus? Deus vai derramar sobre a tua vida uma coragem de leão, de leoa. Não tenha medo. Deus quando mandou Josué entrar na terra prometida, a primeira coisa que Deus disse, não tenha medo, Josué.
Porque Deus sabia que se o medo entrasse no coração dele, ele ia tombar diante do inimigo. Se você tiver medo da guerra espiritual, se você tiver medo do que enfrentamos diariamente, você nunca será capaz de vencer. Então ele ataca terrivelmente, para você ter medo. Você vê como é que as crianças têm medo hoje? As criancinhas têm medo de escuro, têm medo de ir no banheiro sozinho, tem que dormir com luz acesa. Desde pequenininho, o inimigo já ataca com medo. E entrando medo, em seguida entra dúvida, e entra incredulidade, e entra preocupação, e entra a queridinha do diabo, ansiedade. Olha o ciclo de derrota. E aí, preste atenção nisso. Se eu estou com medo, se eu estou preocupado, se eu estou com dúvida, eu estou incrédulo, e se isso está acontecendo dentro do meu coração, sabe o que está acontecendo? Eu perdi a minha fé. Se eu tenho medo, se eu tenho dúvida, se eu estou preocupado, se eu estou ansioso, se eu estou inquieto, eu não tenho mais fé. A palavra de Deus não é mais eficaz na minha vida. Eu não creio mais que a palavra é a verdade. Eu não creio mais que Deus tem a solução. E é por isso que eu estou com medo. Porque eu estou com medo porque eu não acredito nele. Eu estou com medo porque eu não creio que ele tem a solução. Eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou tenso porque eu não consigo descansar nele. Então, querido, guarda uma coisa: se você perdeu a fé, você perdeu tudo. O diabo sabe disso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E só tem um jeito de destruir a tua fé: é com medo, dúvida, preocupação, ansiedade, incredulidade e todo tipo de pensamentos nocivos e negativos. É assim que o inimigo trabalha. Quem está entendendo? Você é crente ou não é crente? Você crê que Deus está no controle da tua vida ou não? Então você vai ter que escolher: ou você tem fé ou você tem medo, dúvida, preocupação. Quando você está preocupado com uma coisa, a ponto de você estar com aquela ansiedade maligna, porque tem ansiedade que é normal, todos nós temos um nível de ansiedade. Você quer muito uma coisa, sim, mas é saudável ainda, não te prejudica. Mas tem uma ansiedade que ela ultrapassa o limite, essa aí é maligna. Quando você permite isso na sua vida, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual, dizendo que você não confia em Deus, que você não crê nele. E o diabo esfrega a mão e diz: se você não confia em Deus, então deixa que eu vou agir. E é onde ele começa a enviar para você tudo aquilo que você está temendo. Aquilo que eu temia me sobreveio. Quem trouxe? O diabo. Porque você deixou que isso acontecesse. Quem está entendendo? É sério ou não é sério isso que estamos falando aqui, irmãos? Você pode fazer essa leitura de diversos ângulos, mas aqui é por um ângulo teológico, é um ângulo espiritual. E você fará muito bem se atentar para isso. Muito bem. Então, e depois do estresse, pastor? Tem mais alguma coisa? Não acredito que tem mais alguma coisa. Tem. Entra no quarto ciclo, né? Quarta característica, o quarto movimento do inimigo para você viver uma vida de derrota. Nesse ponto do ciclo de derrota, a estratégia de Satanás, guarda isso, é desgastar-nos física, mental e espiritualmente até cansarmos e desanimarmos. Seu objetivo é fazer com que nos tornemos fracos e abatidos. O quarto ciclo da derrota que o inimigo nos envolve. Porque ele ataca a nossa alma, mente, emoções e desejos.
ele ataca o que mais que a gente viu? Com estresse, continua fazendo pressão. Depois ele ataca, qual é o terceiro? Medo, preocupação e dúvida. E agora o quarto, ele ataca de tal maneira que isso tudo vai se transformar em desânimo. A palavra que eu mais escuto na boca dos crentes hoje: estou desanimado. Amado, por que você não está vindo para a igreja? Ah, pastor, estou desanimado. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, vou dizer alguma verdade aqui, irmão. Posso ou não posso? Você é meu filho na fé. É incrível que pessoas que estão desanimadas nunca estão desanimados para ir em festa. Nunca estão desanimados para passear, para ir para shopping, para ir para a praia, para a piscina. Mas quando fala das coisas de Deus, estão desanimadas, porque entraram no ciclo de derrota do diabo. E para tentar amenizar esse ciclo de derrota, que é uma realidade da vida deles, então, por causa disso, até trocam as coisas de Deus na tentativa de pegar um fôlego, mas não vai conseguir sair, porque é espiritual. O problema é espiritual. É um ciclo que alguns entraram. E vão dar as mais desculpas, são desculpas. Pastor, estou muito ocupado. Glória a Deus. Se você está muito ocupado é porque Deus está te abençoando muito. E porque você está muito ocupado, está ganhando mais dinheiro. Se está ganhando mais dinheiro, está prosperando, está abençoando a tua casa, está abençoando a tua família. Pode dar coisas melhores para a tua família. Quem dá um glória a Deus? Mas também precisa viver para Deus. Tem gente que eu não vejo na igreja, mas de jeito nenhum. Mas está presente em toda festa. Qualquer festa que tiver, está presente. Mas para estar na igreja, não pode, por isso, aquilo outro, blá, 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 blá. O desânimo, ele é espiritual. A raiz do desânimo é uma batalha espiritual que está sendo perdida. É um ciclo de derrota que a pessoa foi envolvida. Eu vou nem falar outras coisas. O Espírito Santo, ele vai falando com cada um. Mas eu vejo pessoas recebendo bênçãos extraordinárias. E ao invés de serem gratos a Deus, se afastam. E qual é a resposta disso? Uma só. Entraram num ciclo de derrota. Estão prontos para qualquer coisa, menos para as coisas espirituais, porque estão num ciclo de derrota. Quem está entendendo isso aí? Essa é a resposta, não tem outra. Qual é a pergunta? O que vamos explicar? É isso aqui. Então o desânimo, quantas pessoas estão desanimadas? Pessoas boas, pessoas que poderiam estar sendo usadas na obra de Deus, com força, sabe, alegrando o coração do Pai, mas estão sempre desanimados. E, escuta, você às vezes você tem um dia que está desanimado, acontece comigo, acontece com você de vez em quando. Tem dia que eu estou desanimado, irmão, tem dia que eu não sei explicar também por que estou. Eu acho até que Deus permite, até para mostrar quem eu sou. Olha, isso aí é você. Se eu tirar um segundo da minha graça, esse aí é você. Então tem dia que eu estou completamente desanimado. Mas eu já tenho a maturidade para entender, esse desânimo, eu não vou entrar num ciclo de derrota. Eu posso entrar nesse ciclo a partir desse desânimo. Então eu digo, eu não vou entrar nisso. Então, mesmo desanimado, eu vou orar. Mesmo desanimado, eu vou ler a Bíblia. Mesmo desanimado, eu vou vir para a igreja, eu vou pregar. Muitas das vezes eu chego aqui para pregar desanimado, mas falando com o Senhor. Não tem nada que impeça o Senhor me usar, porque a tua palavra está em mim. Eu estou em ti, não tem pecado na minha vida que impeça que eu faça, mas eu não estou nos meus melhores dias, e se o Senhor não fizer, ninguém faz, mas eis-me aqui, eu não vou fugir da minha responsabilidade, são os dias que eu prego com maior unção, porque Deus olha a dependência,
mas eu não posso permitir que o desânimo entre na minha vida. Ele pode chegar, como chega de vez em quando, mas eu não permito que ele fique por muito tempo. E o único jeito é ir para os pés do Senhor e clamar pela misericórdia, pela bondade dele. E é dizer: Senhor, me ajuda, porque somos seres humanos. E os ataques do inimigo são diversos, coisas que nos desanimam, coisas que nos abatem, né? Uma coisa que o inimigo me atacava sempre, que eu ficava sempre desanimado: igreja vazia. Meu Deus, que luta! Parei com isso, falei: isso aí é artimanha do diabo. Se tiver 2 ou 3 pessoas, hoje eu prego aqui, ó, tá vazio, eu não fico olhando para a banca, eu fico olhando para vocês, que se dane que está vazio, vai encher. Vai encher, porque a gente está fazendo as coisas certas, a gente está debaixo da unção, a igreja está boa, nós temos aqui a palavra de Deus que é viva, então Deus vai trazer as multidões. Agora, eu não fico mais com essa bobagem. Está vazio, não é culpa minha, porque eu faço o melhor que eu posso, e se eu não faço mais é porque eu não tenho condição e capacidade para fazer. Mas se o Senhor me escolheu e Ele me quer ainda, eu já falei para ele: se o Senhor não me quer, me tira, deixa eu fazer outras coisas, o Senhor pode me capacitar. Ele disse: não, fofinho, fica aí. E eu fico, e descansando, não tem mais crise. Ministério não pode ser crise, pastor não pode chegar aqui amargurado, não, ministério é alegria, porque está servindo ao rei. Então eu venho com alegria para a igreja, eu prego com alegria, e eu prego hoje para 20, 30, amanhã eu vou estar pregando para 20 mil, 30 mil, e eu vou pregar lá do jeito que eu prego aqui agora, para você. Eu ensinarei lá como eu ensino aqui. Quem está entendendo, irmãos? Mas o inimigo ataca as nossas circunstâncias para a gente ficar desanimado. O desânimo é o ciclo. E por último, irmãos, para fechar o ciclo, né? Depois de tudo isso aí acontecendo, ele ataca a nossa alma, ele ataca com estresse, ele ataca com medo, dúvida, com incredulidade, ele ataca com desânimo, e tudo isso, sabe o que vai gerar no final, na ponta? Depressão. A pessoa que está em depressão, do ponto de vista psicológico, tem a forma de ver, do ponto de vista teológico, bíblico, a pessoa que entrou em depressão é porque ela está passando por esse ciclo aqui. Quando ela entra em depressão, já está dizendo, ó, é pressão para baixo. E o inimigo vai pegando tudo isso aí, vai pressionar ainda mais, porque o propósito dele é levar a depressão. Porque quando você está em depressão, você está num nível até além de desânimo. Você já só quer dormir, você não quer comer. Agora, quem está em depressão de verdade, não vai para a festinha, não. Quem está em depressão de verdade, não fica passeando em shopping, indo para a praia, não. Porque só está em depressão para vir para a igreja. Quem está em depressão, querido, a vida dela está deprimida mesmo, ela não quer sair do quarto, ela quer ficar num quarto escuro, quer tomar remédio para dormir e, se possível, morrer e não acordar mais. É assim que é a mente depressiva. Isso tudo nada mais é, do ponto de vista bíblico, de guerra espiritual, é o diabo pressionando para que isso aconteça. E aí a pessoa entrou no ciclo. Agora, depois que ela entrou em depressão, acabou o ciclo, pastor, agora vai vir a bênção? Não, aí começa tudo de novo. Ele ataca mais a alma, com mais ferocidade ainda. Ele ataca com mais estresse. Ele ataca com mais medo, com mais dúvida, com mais incredulidade. Ele ataca com mais desânimo e ele aumenta a depressão. Você vai quase atachado no chão, vai para o fundo do poço. Acabou, pastor? Não, o ciclo continua. O ciclo continua. Sabe, e Jó entrou nesse ciclo. Mesmo ele sendo um homem íntegro, fazendo bem, etc. Ele entrou nesse ciclo de derrota. Ele entrou numa depressão profunda. Jó queria morrer o tempo todo. Jó falou: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Por que que minha mãe não abortou? Por que que ela deu à luz a esse homem miserável?
Jó entrou numa depressão profunda, mas lá na frente a graça de Deus veio sobre ele, e ele questionou tanto a Deus, e Deus fez 16 perguntas para Jó, e ele não soube responder nenhuma delas. E ele entendeu que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E ele então começou a buscar a Deus de novo. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz assim: Jó, ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Sabe o que Deus fez? Restaurou a vida de Jó. E chega um momento que Jó vai dizer o seguinte: eu só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu o conheço de verdade. Olha aí, Jó se voltou para Deus de verdade. E preste atenção, Jó pensava que conhecia Deus, mas não conhecia coisa nenhuma. Muita gente pensa que conhece a Deus, mas não conhece. É como Jó. Às vezes tem uma vida direitinha, como Jó. Jó tinha uma vida reta. Jó tinha bom caráter. Jó era um homem, como Deus disse, é um homem íntegro. Mas você pode ser íntegro e não conhecer a Deus de verdade. É só uma religião. O próprio Jó diz: eu só conhecia Deus de ouvir falar. Então tem gente que ouve falar de Deus o tempo todo, só ouve falar, mas nunca conheceu a Deus de verdade. Porque quem conhece o Senhor de verdade não larga Ele. Quem conhece o Senhor de verdade, cada dia fica mais apaixonado, fica mais apegado a Ele, tem mais fome da palavra, quer viver andando com Ele. Quem está entendendo, irmão? Eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora que de fato, sabe, Deus sabia que Jó conhecia ele superficialmente. Deus olhou para Jó e disse: é um homem show, é um homem íntegro, ele se aparta do mal, ele é um bom pai, ele é tudo de bom. Mas Deus sabia que ele não conhecia Deus. E Deus sabia que tinha medos nele. E Deus só permitiu Satanás fazer aquela arruaça toda, porque no fundo Deus só queria trazer Jó para perto dele. E no final que Jó reconhece tudo, e que até ora pelos seus amigos, porque até o ressentimento, a mágoa que ele tinha foi arrancado. Aí a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus deu a ele o dobro de tudo que ele perdeu. Deu saúde, Deus deu mais 10 filhos, deu o dobro de toda a riqueza que ele tinha. Deus restituiu, porque agora Jó conhecia a Deus de verdade. Agora o coração de Jó estava em Deus, estava confiando em Deus. E nunca mais Jó saiu do ciclo da derrota. Quando ele passa a olhar para Deus de verdade. Quando ele passa a conhecer Deus de verdade. Quando ele passa a se render ao Senhor de verdade. Quando o Senhor passa a ser o centro da sua vida. Então ele sai do ciclo de derrota. E passa de novo a viver um ciclo de vitória com dupla honra. E no lugar da vergonha, Deus deu para ele dupla honra. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Sabe, irmãos? E hoje aqui eu quero dizer para você, nós estamos entrando no ano, eu já estou pregando virada do ano, eu vou pregar 3 mensagens. Hoje, aqui de manhã, hoje à noite e quarta-feira. São 3 mensagens de virada. A gente não precisa de uma noite de virada. E eu vou pregar o 2026 todo virando a chave. Então veja só, meus amados. Hoje aqui, o Espírito Santo me deu essa palavra. E falou para mim que hoje ele ia derramar aqui na igreja uma unção para quebrar esse jugo de derrota. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? E o texto que ele me deu, um versículo apenas. Bota aí na tela, fica mais fácil. Isaías 10, 27. Olha só. Só um versículo para a gente orar. Mas hoje aqui nessa manhã, Deus, se você de alguma forma entrou nesse ciclo de derrota, se algum dessas 5 características de ciclo de derrota tocou na sua vida, você vai vir aqui no altar e a gente vai quebrar isso. Olha o que diz Isaías 10, 27. Naquele dia, hoje, a Bíblia é profética.
Naquele dia, para mim é hoje, amém? Fala para o irmão, é hoje. Aquele dia é hoje, aqui e agora. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros. Hoje, todo fardo pesado que está nos seus ombros, Deus vai arrancar hoje. Quem dá um glória a Deus? Quem crê nisso? Mas pastor, estou cheio de ansiedade. Pastor, estou cheio de medo, estou cheio de preocupação. Ai pastor, estou com estresse na minha alma. Pastor, estou me sentindo deprimido. Pastor, não sei o que sabe? Está um vazio. Ai pastor, eu estou me sentindo assim. De alguma forma eu estou nesse ciclo. Hoje Deus vai romper esse peso dos teus ombros. Vai romper. Naquele dia o fardo dele será tirado dos seus ombros. E o jugo do seu pescoço, o jugo será quebrado, se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Oh, glória a Deus! Esse muito gordo aqui não é gordinho, assim igual eu. Você vai estar tão cheio da bênção de Deus, que vai quebrar o jugo do pescoço. Quem dá uma glória a Deus? É isso que está dizendo, olha aí. Do seu pescoço, o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. O jugo é aquela peça que bota aqui no pescoço do animal, para o dono ir conduzindo ele para os trabalhos. É um escravo. Mas a gente vai estar tão gordo, nosso pescoço vai estar tão largo, que vai quebrar o jugo, e é pela unção. Quem dá um glória a Deus? Olha para o irmão do lado e diga assim: hoje o jugo vai ser quebrado do teu pescoço, e o peso dos teus ombros vão ser arrancados por causa da unção do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer você debaixo de jugo, Deus não quer você debaixo de pesos, Deus quer você alegre, feliz, abundante, como filho, como herdeiro, como alguém que está abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. E quero também convidar você, porque eu vou ungir você nessa manhã. Glória a Deus. Vou ungir você nessa manhã. Eu vou pedir você, vem aqui para o altar, pode vir para o altar.